Nós estamos então no 6º episódio falando sobre testemunho ocular. Se você estava com a gente nas últimas semanas, você deve ter visto, a gente está acompanhando João, o discípulo amado de Jesus, à medida que ele caminha com Jesus e observa 7 sinais que Jesus realiza. E hoje nós vamos falar especificamente de talvez uma das coisas que mais nos assombra na nossa caminhada com Deus, porque é uma pergunta que nós temos uma imensa dificuldade de responder. Eu quero começar fazendo essa pergunta. Eu acho que você já perguntou isso para você mesmo ou para alguém. Eu acho que você já ouviu essa pergunta antes. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente quer fazer essa pergunta, mas não faz. Alguma coisa nos impede. A gente prefere, às vezes, nem saber muito bem a resposta dela. Que pergunta é essa? Como um Deus bom permite que coisas ruins aconteçam? Talvez você já tenha ouvido alguém que se afastou da fé fazendo essa pergunta. Talvez essa pergunta tenha sido a razão de alguns se afastarem de Deus, se afastarem da fé, por não conseguirem conciliar um Deus bom com coisas ruins. Como é que a gente pode viver num mundo tão mau, tão ruim, e ainda assim declarar que um Deus bom tem tudo sob seu controle? Que um Deus que é todo poderoso e se diz que Ele é amor, um Deus bom, um Deus que cuida dos seus filhos, que cuida do seu povo, que ama o homem, permite que certas coisas aconteçam. Outra maneira de perguntar isso, talvez você já tenha ouvido: se Deus existe, como pode haver tanto mal? Você já deve ter ouvido alguém falar isso, ou alguém pelo menos falar algo parecido com isso. Ninguém pergunta o contrário, né? Como é que pode ter tanto bem, porque tem muita coisa boa no mundo, e Deus não existir? Mas, em geral, a gente foca no que está acontecendo de errado, que nos causa repulsa e indignação, e a gente coloca os nossos olhos para cima e diz: cadê Deus no meio do que está acontecendo? Por que Ele não faz alguma coisa? Para alguns, talvez que estão aqui, para você que está nos ouvindo na internet, eu esqueci de dar o meu bom dia para você, que bom que você está com a gente. Talvez para algumas pessoas tenha significado o fim, ou o início do fim da sua fé, porque a maioria de nós se concentra nas coisas ruins que acontecem, nas coisas ruins da nossa vida. Mas eu preciso fazer uma pergunta com base nisso, porque em geral, quando a gente faz essa pergunta, a gente está focando no mal que acontece do lado de fora. Mas existe um outro mal que eu e você praticamos. Então eu pergunto a você: você já fez algum mal? Não, pastor, nunca. Sou puro e perfeito, jamais fiz qualquer mal. Não, essa pergunta é muito fácil de responder. Sim, mas em geral a gente considera o mal que nós fazemos muito pequenininho, em comparação ao mal que nós estamos criticando. E por que Deus não impede que aquele mal aconteça? Eu nunca vi ninguém duvidar da existência de Deus com base na sua própria maldade. Eu nunca vi ninguém fazer essa pergunta aqui: como é que um Deus bom pode permitir que eu aconteça? Como é que Deus, sendo bom, permite a minha maldade? Se Deus fosse bom de verdade, Ele já teria feito alguma coisa em relação a mim. Ninguém fala isso. Embora a gente saiba que o nosso mal, muitas vezes é mal mesmo. E a maldade que pode habitar até potencialmente em nós. Porque nós olhamos para pessoas mais e achamos que nós nunca faríamos aquilo. Mas potencialmente há muito que eu e você não acreditamos, mas podemos fazer. Essa forma de pensar nos leva ao que chama uma premissa infalsificável, que torna essa expressão sem sentido. Eu explico isso para você. Essa ideia de que Deus talvez não exista porque o mal existe. Se você quiser fazer esse nível de comparação de males, então existe um mal muito grande e o mal que eu pratico, que é pequeno. Mas onde você vai estabelecer o limite? O que é mal? E onde que Deus resolve o mal? Se Deus vai eliminar o mal, Ele vai ter que eliminar os maus, os malvados. Se Deus vai acabar com o mal, com L no final, Ele vai ter que terminar com os maus, com U e S no final. E os maus em potencial, ou seja, cada um de nós. O que torna a coisa uma equação maluca, do tipo: eu não acredito em Deus, que Deus existe, porque eu existo. Porém, se você não existir, você não precisa acreditar em nada mesmo.
Porque afinal de contas não faz diferença nenhuma se você não existe. Viu como foi tudo bem claro que eu coloquei agora para você? Todo mundo entendeu tudo? O que eu quero dizer é o seguinte: no final das contas, nós estamos frequentemente preocupados com o mal que acontece do lado de fora, mas não olhamos para o mal que acontece do lado de dentro. A única maneira de um Deus bom provar para mim que Ele existe é eliminando todo o mal, e o mal em potencial, incluindo a mim mesmo. Mas Ele não vai fazer isso. João, nosso protagonista dessas últimas semanas, ele, se ouvisse isso, como é que você consegue conciliar Deus e um mundo mau? Ele ia dizer: espera só um instante, eu acho que eu posso ajudar, porque eu vi alguma coisa muito importante. Eu vi Deus num corpo, eu vi Deus encarnado coexistir com maldade. Está envolvido, não envolvido participando, mas está no meio de homens maus. Homens maus como vocês nunca viram antes. Homens realmente maus. E ele não provou que era Deus eliminando e destruindo o mal. Não, ele fez outra coisa. Em vez de eliminar o mal, ele me amou. E depois que ele me amou, ele começou a trabalhar para eliminar o mal que há em mim. E quando a gente começa a observar isso, a gente vai vendo um pouquinho mais da grandeza de Deus, ao invés de reduzi-lo ao que a gente acha que Ele é. A gente está na parte 6 de Testemunho Ocular, João e o Mestre de Nazaré. João organiza todo o seu relato em torno desses 7 sinais, melhor dizendo, a gente termina na semana que vem. E hoje a gente fala do 6º sinal. Nós paramos da última vez com Jesus nas proximidades de Jerusalém. E uma tarde nos pátios do templo, os líderes religiosos param Jesus, depois que o seu ministério já está arrebentando, pegando fogo, e eles fazem uma pergunta. O nosso 6º sinal, a gente vai falar hoje de Lázaro, um cara muito conhecido. Por que Lázaro é conhecido? Porque morreu, né? E ressuscitou. Diferente de Jesus, Lázaro ressuscita no 4º dia, e tem uma razão para isso. É um sinal que Jesus realiza de propósito, pensando em mim e em você. Os judeus reuniram-se ao redor dele. Isso a gente está falando de João 10, a gente está mais ou menos caminhando, a gente está chegando no meio aproximadamente de João. Daqui para frente, Jesus vai ter discursos mais centrados nos seus discípulos, um bate-papo longo naquelas últimas horas, naquela última noite. Mas até aqui João está falando de como o ministério de Jesus marca a identidade dele, quem ele é. Então é disso que a gente vai falar. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Os judeus significavam os religiosos, os líderes religiosos. Se você é o Cristo, é o que João quer que todo mundo saiba, que Jesus é o Cristo. Se você é, diga-nos abertamente. E Jesus devia estar cansado de responder isso. Ele fala: não botei. Puxa, estava tão bonito aqui no meu. Jesus respondeu: eu já disse, esse é o verso 25. Eu já disse, mas vocês não creram. Jesus já tinha falado várias vezes, de diversas maneiras: sim, eu sou aquele enviado de Deus. E ele falava, no livro de João, a expressão eu sou aparece várias e várias vezes. E eles estão perguntando: é você mesmo? E pela 15ª vez Jesus diz: eu já disse, mas vocês não creem. Eu posso dizer mais 10 vezes, vocês vão continuar não crendo, porque é uma decisão de vocês. E depois Jesus fala: eu não apenas disse, eu fiz. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Eu não preciso nem dizer quem eu sou. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Semana passada a gente falou de algo inegável. Um homem que nasceu cego agora está enxergando. O milagre que acontece porque Jesus dá uma palavra a ele. E todo mundo em volta agora pensa: só pode ser ele. Mas os religiosos diziam: não, a gente não quer acreditar nisso. E eles fizeram de tudo até o final para não acreditar, mesmo Jesus não tendo apenas falado, tendo mostrado. Eu dei evidências a vocês. O que mais que vocês precisam? Vocês simplesmente não querem acreditar. A gente chamou isso de cegueira intencional na semana passada. Cegos porque querem ser cegos. Não porque alguma coisa aconteceu e eles ficaram cegos. Não, eles querem ser cegos porque não querem ver. Então Jesus resolve que ele vai vir com tudo agora.
E ele vai dar um sinal para eles que agora não tem mais como negar, não tem mais saída. É indiscutível. E é tão inegável que força a mão dos religiosos, que obriga eles a terem uma ação muito forte contra Jesus, porque eles simplesmente não podiam aceitar o que estava na frente deles. Agora sim, havia um homem chamado Lázaro. João está falando para mim e para você que não conhecíamos ele. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, inclusive as duas irmãs de Lázaro. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Não só qualquer doença, ficou mesmo gravemente doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Imagina você ser conhecido dessa maneira. Imagina alguém chegar para Jesus e falar: você sabe aquele a quem você ama? E ele saber que é você. Você não precisa nem falar o nome. Que privilégio tremendo. Esse era Lázaro. Lázaro extremamente querido por Jesus. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. De onde eles estavam em Betânia, onde Lázaro estava acamado, e a Maria e Marta mandam ter com Jesus, alguns dias possivelmente de viagem, ele chega até onde Jesus estava, e quando ele dá essa notícia, a gente vai descobrir, Lázaro já tinha morrido. E ainda assim Jesus está dizendo: não se preocupem, essa doença não acabará em morte. Para quem está assistindo tudo por cima, pensa: eu acho que Jesus está enganado, porque Lázaro já está morto. Mas Jesus não terminou, ele fala: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. É verdade, Jesus, que doença pode ser para a glória de Deus. E é uma pena que a gente não entenda isso propriamente, mas doença não é o que glorifica a Deus, mas doença, pelo que vai acontecer nela, pode glorificar a Deus. E isso é tão grande, é tão importante, porque Jesus está dizendo para mim e para você que sim, nesse mundo tem um monte de coisa que é incontrolável, que você vai experimentar, que não tem muito que você possa fazer. Acho que essa luz aqui está incomodando os olhos do pessoal. Eu sei que está atrapalhando aí, mas está na cara da turma aqui. Segura ela um pouquinho aqui. E você está vendo Jesus dizendo para mim e para você que coisas ruins acontecem e não negam. Obrigado. Melhorou? Estou vendo o pessoal aqui assim. Aí eu estou pensando: será que é a glória de Deus na minha vida? Será que eu estou igual Moisés? Não chega tanto. Jesus está dizendo que coisas ruins acontecem, e coisas ruins não negam a existência de Deus. Pelo contrário, coisas ruins podem até reforçar a realidade de quem Ele é. Você não tem como evitar coisas ruins na sua vida. Todos nós temos coisas ruins que já aconteceram ou estão acontecendo. E não é maravilhoso saber que isso não precisa mexer com a nossa fé? Essa doença, esse mal, não foi obra de Deus na vida de Lázaro, mas foi aparentemente ignorado de propósito pelo próprio Senhor Jesus, porque Ele tinha um propósito. Quem está comigo aí, diga amém. Agora o que João escreve a seguir: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, amava aquela família. Por que João faz questão de escrever isso? Porque quem está lendo, não parece muito que Jesus ama, porque olha o que ele vai dizer: o seguinte: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Se eu ouço que alguém está doente, mas eu tenho outras coisas para fazer, talvez eu tenha que reorganizar minha agenda. Mas quando é alguém muito chegado, muito amado, muito querido, alguém da família, seja o que for, em geral, a gente para tudo e vai. Quando Jesus não para tudo e vai, parece que João tem que explicar. E esse é um daqueles versículos que me faz acreditar ainda mais na veracidade da Bíblia, porque se você quiser escrever Jesus como um herói que vai sempre tomar as melhores decisões, você tenta esconder um pouco essas coisas. Parece que Jesus foi um pouco insensível. Tem alguém sofrendo lá, por que ele não vai logo socorrer essa pessoa? Não, gente, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, mas ficou lá mais 2 dias. Por quê? Por que ele não veio correndo? Porque tinha um plano, porque ele tinha um propósito. Depois disse aos seus discípulos: agora sim, depois desses 2 dias, vamos voltar para a Judeia.
E os discípulos não queriam ir porque era extremamente perigoso. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, alguma coisa complicada acontecia. Da última vez que ele esteve lá, tentaram matá-lo a pedrada. Eles falam isso. Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E os discípulos estavam preocupados com Jesus, mas estavam preocupados com eles também, porque se você está perto de alguém que vai ser apedrejado, vai que os outros não têm uma mira boa. Você corre um risco muito grande, né? Então, sabendo disso, que era arriscado para Jesus e de tabela era arriscado para eles tentam dissuadir Jesus. Jesus, tem necessidade mesmo? Por que a gente vai lá? Não é a melhor ideia. Você quer voltar? Você quer que a gente vá? Tem que ir todo mundo? Então Jesus faz o que ele sempre fazia. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas. Como assim? A gente estava falando de outra coisa. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Obrigado, Jesus, mas onde você quer chegar? 12 horas significa as 12 horas da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Jesus está dizendo o tempo de oportunidade. E vocês estão tendo oportunidade. A luz do mundo está aqui diante de vocês. Você não vai querer perder essa oportunidade. Você nunca mais vai ver a presença de Deus, a luz do mundo mais clara do que você vê agora. Vocês querem ficar aqui por causa do medo que vocês estão sentindo? Amanhã vocês vão se arrepender. E vai ficar escuro. E vocês vão tropeçar na escuridão tentando dar sentido à vida de vocês e simplesmente não vai fazer mais sentido, porque fora do autor da vida não há vida. Você não consegue entender a vida. Jesus está dando uma pequena aula para eles nessas palavras, mas ele percebe que precisa explicar o que vai acontecer. Depois disso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu. Jesus está usando uma figura de linguagem, e sempre que Jesus fala alguma coisa espiritual, eles só entendem de maneira carnal. Eu vou lá para acordá-lo, e seus discípulos começam a querer dar a orientação, conselho médico para Jesus. Jesus, a gente entende disso, está dormindo? Vai ficar bom. Em geral, quando a pessoa está doente e consegue dormir, é sinal que a febre pode estar baixando, vai melhorar. Não vamos não, Jesus. Vamos ficar aqui. E depois disso, Jesus está perguntando, quem está dentro? Quem vai comigo? E eles estão na dúvida ainda se vão ou não vão, eles falam isso para Jesus, e finalmente Jesus fala, deixa eu explicar para vocês. Ele está falando da morte, mas os seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. Mas o senhor falou, alguns dias atrás, que isso não ia terminar em morte. Como é que você me diz agora que ele morreu? E o que Jesus vai falar em seguida talvez alguns considerem insensível. É terrível no nível, se você for Marta, se você for Maria, se você for Lázaro, o que Jesus vai falar em seguida parece tão fora dele, parece que não era para ele falar, mas é maravilhoso se você for você, porque ele vai falar pensando em você e pensando em mim. Lázaro morreu, e para o bem de vocês, e ele usa uma expressão que eu e você pensamos que não é apropriada, estou contente por não ter estado lá. E os discípulos estão ouvindo isso, tentando fazer algum sentido do que Jesus está falando. Peraí, o seu querido amigo estava doente, e você está me dizendo que está contente porque não estava lá? Você não estava lá nas últimas horas de vida dele para estar ao lado dele? Você não estava lá para tentar diminuir a dor das suas irmãs? Você não estava lá para consolar, ou quem sabe para curar, para mudar essa história? E está me dizendo que está contente? É isso mesmo, Jesus? Sim, contente por não ter estado lá, para o bem de vocês. E o que Jesus está dizendo vai, com o tempo, ser traduzido por o nosso bem também, para o bem das gerações futuras, para o seu bem, para perguntas que você não consegue responder. É para o bem de todo pai que um dia precisou sepultar o seu próprio filho. É para o bem de todo marido que um dia enterrou a sua esposa, de todo filho que precisou enterrar o seu pai bem mais cedo do que imaginava.
para o bem de um amigo que precisou sepultar um amigo ou um filho desse amigo. Para todos nós, para o nosso bem, Jesus realiza um sinal. E eles não sabiam como classificar aquilo, era completamente novo. Alguém doente, alguém morre, e isso no final vai glorificar a Deus. Estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Como isso é importante. Agora, vamos até Ele. E a frase seguinte talvez seja uma das mais engraçadas ou irônicas que você vai encontrar na Bíblia. Quem fala é uma pessoa conhecida pela sua ironia, Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros: vamos também, para morrermos com ele. Gente, já era. Se Lázaro morreu, Jesus está indo para lá, vai morrer, adivinha, vai todo mundo morrer. Vamos lá então, todo mundo morrer, fazer o quê? E ele está essencialmente dizendo: não tem mais jeito. Enquanto isso, lá em Betânia, eles estão perguntando: onde está Jesus? Ele perdeu tudo, ele perdeu a oportunidade de estar com pessoas que estavam sofrendo antes da morte, ele perdeu a oportunidade de ser a pessoa que ia dizer as últimas palavras para um homem que estava morrendo, ele perdeu a oportunidade de participar do embaçamento, do sepultamento, do culto religioso, de tudo. Cadê ele? Já se passaram 4 dias e ele ainda não chegou. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. E Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então o lugar estava cheio de gente. E onde Jesus ia, vinha mais gente ainda. Então estava cheio de gente para tudo quanto é lado, por 2 motivos diferentes. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, saiu de casa, foi correndo para a entrada da cidade para encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde é que você estava? O que houve? A gente estava realmente achando que você ia chegar rápido. A gente achava que você ia se encaixar um pouquinho na nossa agenda, no nosso relógio. Porque se o Senhor não chegou na hora que a gente esperava, a gente perde tudo. Quantas vezes eu já disse isso e você também? Quantas vezes essa frase, algo parecido com ela já saiu dos nossos lábios? E antigamente eu achava um absurdo alguém dizer isso. Hoje eu penso completamente diferente. Pessoas que andavam pertinho de Jesus tinham liberdade. Eu acredito que tem permissão dele, de você chegar e falar com ele. Cadê você quando eu mais precisei? Ele não tem a menor crise de você falar isso para ele. Ele sabe que teu coração muitas vezes você está nesse lugar. Algumas pessoas não têm coragem de verbalizar isso, porque pensam: não, é Deus, é Jesus, quem sou eu para falar? Mas você vai descobrir na palavra de Deus que Deus te permite, nesse momento, exibir a sua indignação, a sua fraqueza, porque você não entende, você não sabe o que está acontecendo. E Marta não podia aceitar o que estava acontecendo. Deus, você é todo poderoso, você diz que me ama, por que não aconteceu? Por que o Senhor permitiu? Você não precisa levantar a mão, mas quantos de nós já nos dissemos isso ou algo parecido com isso? E não é maravilhoso saber que não tem nada de errado com a sua fé quando as coisas não acontecem do seu jeito? Não é interessante saber que coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo, com pessoas boas desse nível, amigas de Jesus, pertinho dele, e ainda assim experimentam um sofrimento desse tamanho. Mas Marta diz: mas eu sei, Jesus, que mesmo agora, depois que meu irmão está morto há 4 dias, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedir. Eu não sei se ela sabia o que ela estava falando, mas eu acho que nesse momento Jesus abre um sorriso para ela e fala algo que ela não vai entender. E diz para ela: disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai deixar de ser morto e vai ser vivo outra vez. E eu tento me colocar no lugar de Marta, porque há mais ou menos 2 anos atrás, um pouco mais, eu estava nessa condição de sepultando uma pessoa extremamente querida, extremamente amada, minha mãe. E quando você está nessa posição, você não quer que ninguém pregue para você.
Você não quer que ninguém chegue para você e fale, fica tranquilo, porque vai chegar um dia, ok, mas a minha dor agora, o meu momento agora, eu preciso poder vivê-lo. Eu preciso poder chorar nesse momento, eu preciso poder sofrer nesse momento, e depois a gente vai falar disso. Talvez, e às vezes eu recomendo que se você vai estar num lugar como esse, tentando consolar alguém que está chorando, seja muito cuidadoso e sensível. Às vezes tudo que aquela pessoa precisa é que você esteja do lado dela, não necessariamente que fale alguma coisa, mas se a gente vai falar, tem que ser cuidadoso. E Marta talvez tenha pensado, Jesus está querendo pregar para mim. Seu irmão vai ressuscitar, eu sei, Jesus. Eu sei, eu conheço a história, todo bom judeu já ouviu isso, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. O senhor tinha que estar aqui antes, agora a única coisa que pode acontecer lá na frente, eu queria que acontecesse agora. E o que vem a seguir é tão impressionante que nós perdemos de vista porque a gente não estava lá, a gente não consegue sentir o que eles estavam sentindo, a frustração e a dor e a beleza do que Jesus vai dizer. Mas Jesus olha para Marta e diz, Marta, eu não quero pregar para você, eu não vim aqui para discutir teologia com você, para te dizer o que as pessoas acreditam, deixam de acreditar sobre ressurreição. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você está frente a frente com a personificação, com a encarnação da própria vida, como você nunca experimentou antes. Ressurreição é deixar de estar morto, coisa que ninguém consegue fazer, coisa que é absurdamente impossível. O morto permanece morto. Jesus diz, não, eu sou a ressurreição e a vida. Ele continua, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu amo esse versículo porque ele é um paradigma. Como é que você está morto e vive? Jesus diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele continua, e quem vive, e eu acho que ele está falando com você, e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus sabia que eu e você um dia ouviríamos isso, e parece que ele fala realmente com cada um de nós em mente, quando ele fala para o bem de vocês e talvez para o bem das gerações futuras. Eu estou feliz porque vocês vão ver algo muito importante. E ele vai dizer para mim e para você, assim como eu disse que Lázaro, ele não iria morrer e ainda assim ele morreu, você também vai morrer, mas não vai ficar morto, porque a morte é só uma porta. O que Jesus faz por mim e por você é resolver de uma vez por todas a questão da morte. Mas isso é tão longe da nossa capacidade de pensar, e ele está tentando traduzir isso para mim e para você hoje. E ele chega para Marta e faz a pergunta mais difícil: você crê nisso? Porque para mim e para você não é tão fácil acreditar que mortos podem reviver. Mas ela responde: sim, Senhor. E ela dá a resposta que João mais gosta, porque no final da carta dele é isso que ele pede de cada um de nós: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu acho que Marta se reposiciona, e Marta manda dizer para Maria que Jesus está ali na entrada da cidade, manda chamar ela, ela vem correndo, tem uma conversa parecida: Jesus, cadê você? Você tinha que estar aqui mais cedo. A irmã fala a mesma coisa. E Jesus, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e perturbou. Significa que ele entrou no modo onde as suas emoções começaram a falar também. E pergunta: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. E eles caminham até o sepulcro, uma caverna com uma pedra na frente. E o que acontece aqui é que Jesus faz uma pausa e ele entra na emoção do momento, com empatia divina, com a capacidade que Deus tem de se solidarizar e compreender o coração humano. E Jesus está prestes a fazer um imenso milagre, mas antes de fazer, ele não se apressa em fazer o milagre. Ele parece que ele senta com aquelas pessoas, ele dá as mãos a elas e ele experimenta a mesma sensação, o mesmo sofrimento, e chora junto. Pedro estava lá também naquela tarde,
E mais tarde ele vai escrever a todos os cristãos: você pode lançar sobre ele todas as suas ansiedades, sabendo que ele tem cuidado de vocês. Como é que você sabe, Pedro? Eu vi. Eu estava lá, eu vi. Por isso que o que João registra a seguir não é um detalhe trivial. Eu fico muito feliz que quem colocou isso para mim e para você deixou num versículo só, 2 palavrinhas. João 11:35. Dizendo que Jesus, talvez em nenhum outro momento você vê na Bíblia isso acontecendo, mas aqui ele mostra essa empatia. Ele mostra que antes de fazer qualquer coisa, ele está com você. Ele entende você. E ele cuida de você da melhor maneira que alguém pode cuidar. E quando Jesus chora e as pessoas observam isso, o primeiro impacto que muitos têm é: vejam como ele o amava. Porque qualquer pessoa nessa posição talvez chore de saudade. Mas outros fizeram a pergunta que a gente de fora faz também. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, que a gente viu na semana passada. Cego de nascença, um milagre imenso. Quem pode fazer isso? Ele fez. Ele abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que esse homem morresse? Ele nem conhecia aquele cego. Ele nem sabia quem ele era. Entrou na cidade, o cara estava lá. Ele curou. E não foi só ele curou um monte de outros cegos, curou um monte de outras pessoas. Mas João sabia que todo mundo conhecia esse grande milagre que tinha acontecido em Betsaida. Jesus tinha curado um cego de nascença. E todo mundo perguntava: será que isso era mais difícil? Será que curar Lázaro na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, era mais complicado? Por que ele não fez? E essa é uma pergunta que todos nós queríamos responder, e todos nós queremos resposta, e frequentemente Deus não nos dá essa resposta. Por que Deus faz certas coisas e não faz outras? Por que Deus não faz, cá entre nós, o que eu acho que Ele deveria fazer? Por que Deus permite isso, aquilo, outro? Nós não queremos admitir isso, mas nós temos a nossa própria ideia de Deus. Nós carregamos Ele no bolso, a gente usa Ele da maneira como a gente quer. E a gente quer muitas vezes ser senhor dEle. A gente canta aqui, né? Essa música que a gente cantou tem uma força tão grande. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Isso, Senhor, tudo é Teu. Não é o Senhor servindo os meus propósitos. Não é o Senhor tendo que entrar na minha agenda e fazer as coisas no meu tempo. Não é o Senhor tendo que me deixar feliz no final da história. Eu gostaria muito de ficar, mas não é isso que tem que acontecer sempre. O Senhor sabe, muito melhor do que eu, tudo. Todos nós aqui temos um testemunho para contar, onde parece que Deus estava por trás de algo que deixou você triste, deixou você mal, deixou você sofrendo por alguma razão. Mas com o tempo passando você percebeu: graças a Deus, eu não entendo tudo, eu não sei tudo, eu não tenho todas as respostas. Se Ele curou o cego lá atrás, por que Ele não curou esse homem com qualquer doença que ele tivesse hoje? E Jesus não se ocupa de responder, assim como eu e você também não conseguimos. Mas não é uma pergunta que vai te assombrar sempre? Será que Jesus não é tão poderoso assim? Porque se Ele pudesse, Ele ama Lázaro, Ele teria curado. Talvez Ele não fez porque Ele não pode. Aconteceu que, sim, Jesus podia, mas Ele não fez. Mas Ele escolhe fazer algo diferente. Eu queria que você prestasse atenção nessa parte, se você estava dormindo até agora. Jesus pega essas poucas horas de uma tarde para resumir para mim e para você, para condensar toda a eternidade. O que você está falando, André? Jesus condensa a experiência humana com todas as suas dores, decepções, medos, raiva, orações não respondidas, demonstração de fé, lágrimas, toda a resolução de toda a experiência de vida para toda a humanidade em algumas horas de uma tarde, para que gerações futuras, em 2021, em qualquer outro momento na história, pudessem viver com esperança. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro.
Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E agora ele vai chocar todo mundo. Ele vai deixar todo mundo impressionado. Tirem a pedra, disse ele. Como sempre, a gente espera que, depois de sepultado, permaneça morto. O que você vai fazer, Jesus? Tirem a pedra. Nesse momento, eu acho que todo mundo ficou em silêncio. Eu acho que Maria e Marta engoliram seco. Jesus, eu não sei como te falar isso, mas ele já cheira mal. Já estava triste e horrível antes, você vai piorar isso para a gente. Jesus, você está muito atrasado, muito. 4 dias. Maria, Marta, eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E se você me permitir, em nome de Jesus, eu posso falar isso para você hoje? Não foi isso que ele disse a você também? Que se você crer hoje, você vai ver a glória de Deus. Não é isso que ele fala para cada um de nós? O grande problema é que eu quero agora. Eu quero ver a glória de Deus agora. E não é essa a promessa que ele está fazendo aqui. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então tiraram a pedra. E eu acho que nessa hora todo mundo deu um passo para trás. Jesus olhou para cima e faz uma oração, acho que uma das mais fantásticas do Novo Testamento. Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo para o Pai, Pai querido, Pai celestial, eu e você sabemos muito bem o que está acontecendo. Mas ninguém mais sabe, ninguém faz ideia. E eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu queria que todo mundo ouvisse a minha oração hoje, para que todo mundo acreditasse no mais importante, que eu vim de Ti, que nós estamos ligados, que nós estamos conectados, que nós somos um. Isso vai ser extremamente importante daqui para frente. Porque Ele está prestes a fazer algo que todo mundo vai ver e nunca mais ninguém vai poder negar de que Ele é Deus. Então Jesus verbaliza isso antes que isso acontecesse. E Ele faz o que também ninguém esperava que Ele fizesse. Depois de dizer isso, Jesus brada em alta voz: Lázaro, chega aí, vem para fora. A grande pergunta não é como que a gente pode conciliar um Deus bom com coisas ruins que acontecem na vida. A grande pergunta está na oração de Jesus, quando Ele fala que creia que tu me enviaste. A grande pergunta que eu e você precisamos fazer e precisamos resolver na nossa vida é: quem é Jesus? Quem Ele realmente é? Porque uma vez respondida essa pergunta, você descobre que todas as coisas que você não conseguia conciliar se resolvem nele, de uma vez por todas. E Ele fala em alta voz: Jairo não, Lázaro está vivo, eu acho, nesse momento, vem para fora. E todo mundo está de olho naquela caverna. E todo mundo prende a respiração. E todo mundo fica vidrado. O que vai acontecer? O silêncio, dá para ouvir uma agulha caindo no chão. O morto saiu. Não deve estar mais morto. Mas parece morto, parece uma múmia. A Bíblia diz: com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E Jesus fala: liberta a múmia, gente. Tirem as faixas dele, deixem-no ir. Curioso, frequentemente Jesus faz um milagre gigantesco e te convida a participar imediatamente. Faz alguma coisa depois, você participa daquilo, você se envolve naquilo. E um cara que a gente estava no sepultamento dele há 4 dias atrás, foi colocado, todo mundo viu mortinho no sepulcro, está agora em pé na frente deles. E lembra que eu te falei que tinha muita gente lá? Muita gente de tudo quanto é lado. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Eu aposto que creram. Pensa bem,
Com certeza. Quem estava lá e não ia crer nisso é simplesmente alguém que não quer enxergar de jeito nenhum. E deixa eu te falar, isso não é tão estranho assim. Isso acontece o tempo todo. Deus faz milagres absurdamente grandes na nossa frente e a gente às vezes escolhe não ver. Não, eu acho que foi coincidência. Não, eu acho que deve ter alguma coisa aí por trás, seja o que for. A Bíblia fala de um momento onde Deus fala em alta voz: esse é o meu filho amado. Não é no batismo dele, nem é no Monte da Transfiguração. Em outro momento ele fala: eu te glorifiquei e ainda te glorificarei. E um monte de gente ouve aquela voz que só pode ter vindo do céu. Não existia microfone, alto-falante, nada disso. Uma voz forte que veio do alto. E alguém chega e fala: foi trovão, não foi? Porque você não quer acreditar. Não quer. Mas muitos viram e creram. E se você for procurar estudiosos da Bíblia, não precisa nem ser crente, pode nem acreditar na Bíblia, mas qualquer cético vai concordar que o cristianismo não poderia ter crescido. Com os números documentados, 300 anos depois, 3 séculos depois, a igreja era muita gente, quase que o mundo inteiro na época conhecido. Mas se não fosse o crescimento explosivo dos primeiros dias, por que tantos judeus assim seguiram Jesus? Porque Jesus falou que eles tinham que ter fé? Não, por causa de algo que eles viram. Eu e você somos convidados a crer para ver a glória de Deus, mas não com base simplesmente em nada. Alguém viu. Alguém realmente viu, foi testemunho ocular. João viu isso aqui, Pedro viu, todos esses judeus viram. A ressurreição de Lázaro é uma evidência indiscutível, tão grande que os religiosos que os oponentes de Jesus convocaram uma reunião emergencial e decidiram: nós vamos ter que matar Jesus e Lázaro. Lázaro também tinha que morrer porque ele era a testemunha viva, ambulante, de que Deus era real e que usava Jesus. E eles fazem uma reunião, e olha o que eles falam nessa reunião: nós temos que fazer alguma coisa, porque se o deixarmos... Quem que fala isso de Deus? Se eu deixar... Se o deixarmos, todos crerão nele. É uma arrogância tão grande desses religiosos. Se deixar, ninguém deixava ou não deixava Jesus fazer alguma coisa. Ele não precisava de permissão de absolutamente ninguém. Ele fala: ninguém tira a minha vida, eu entrego para depois tê-la de volta. E quando eles falam: se nós deixarmos, vai acabar todo mundo crendo nele, ele não fazia a menor ideia. Naquela época, alguns poucos milhares começaram a acreditar em Jesus. Hoje, 1/3 da população mundial declara que Jesus é o Senhor. Bilhões de pessoas. Eles não faziam a menor ideia. Mas eles vão tirar, os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar, o nosso templo, como a nossa nação. A gente tem muito a perder, temos que fazer alguma coisa. Eles não faziam ideia do que eles tinham a ganhar. Muita gente não toma uma decisão por Jesus com medo do que vai perder, não faz ideia do que tem a ganhar. E era mais ou menos o que está sendo traduzido aqui por João. Eu acho que quando João escreveu: se o deixarmos, ele deve ter achado engraçado lembrar disso. Deixar Jesus. Deus veio habitar no meio de um mundo mau, com homens maus e mulheres más. E quando ele entra nesse mundo, a luz do mundo que vem ao mundo brilha tão forte. Alguns são atraídos, outros a repudiam. João diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram. Alguns homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E se você faz alguma coisa errada, se suas obras são más, quanto mais escuridão, melhor. Se colocar luz, todo mundo vai ficar sabendo. Mas deixa eu te falar, é aí que começa a tua cura. Quando você lança luz, quando você deixa ser visto, quando dói, você fica com vergonha, você não queria que ninguém soubesse, mas é isso aí. Essa é a verdade. Quando a luz brilha, a cura começa a acontecer. E João, melhor do que qualquer outra pessoa, viu isso bem de perto e vai escrever para mim e para você: olha, Deus
vem habitar num mundo mau, cheio de gente ruim, e ele escolhe não eliminar o mal, porque fazer isso seria eliminar você e eu. Mas ele pega todo o mal desse mundo e coloca sobre o seu próprio filho. E ele paga o preço para que você não pereça, mas tenha vida eterna, mesmo sendo mau. Eu lembro de um amigo meu me perguntar isso, não crente: André, me explica esse negócio. E ele tentando fazer essa mesma pergunta: a pessoa é boa, por que isso acontece com ela? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E eu não sabia como responder propriamente, mas eu sabia de uma coisa, e ele não entendeu na hora, mas eu falei: querido, não existem pessoas boas. Nós fazemos esse julgamento, mas a Bíblia diz que todos nós estamos exatamente na mesma posição. Nós queremos classificar gente boa e gente ruim, mas Jesus classificou todos nós como maus, todos. E ele vem nesse mundo mau, mergulha nessa lama desse mundo para nos salvar, mesmo nós sendo maus. Deus amou o mundo mau de tal maneira que entrega o seu Filho puro e perfeito, a luz do mundo, para que quem coloque a sua confiança nele, ele é o único que pode me salvar. Você não vai morrer, não vai estar perdido para Deus para sempre, mas vai viver uma vida que não tem fim. Glória a Deus. Vou convidar você a ficar de pé para a gente orar. João não era ninguém tão especial, ele falaria isso para você. Eu fui uma testemunha ocular. Mas sabe o que João falaria? Eu vi. E porque eu vi, eu criei. E uma vez crendo, isso estabeleceu uma confiança, não no que Jesus falava ou fazia, mas em quem Ele era. Essa é a pergunta que você precisa responder: quem Ele é. Mais tarde Jesus vai contar a sua história para mim, para você, com aquele objetivo em mente que eu contei para você nas últimas semanas. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Quantos creem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus? Crê mesmo? Isso tem que estar tão firme no seu coração. Você sabe o que Ele está dizendo para mim e para você hoje? Eu conheço a sua dor. Eu sei. Nada me pegou de surpresa. Talvez você tenha tido também uma dor parecida com a de Marta e de Maria. Talvez nesses dias, talvez nesse ano que a gente passou, ou nesse que a gente está vivendo. E quando as coisas ficam complicadas, a gente precisa de uma resposta. Por que Deus permitiu? Por que Ele não chegou mais cedo? Por que Ele aparentemente não estava ali? Por quê? Por quê? Por quê? E há pessoas que estão prestes a abandonar a sua fé, prestes a abandonar a sua comunhão com Deus, porque não conseguem conciliar. Como um Deus tão bom permite que isso aconteça? Se você está passando um momento desse difícil, deixa eu dizer para você: não desista. Não desista, não tome uma decisão permanente por algo que está acontecendo nesse momento. Porque a luz do mundo te deu um sinal hoje. Ele é a ressurreição e a vida. Ele promete a você que se você crê nele, ainda que morra, viverá. Você pode gastar um minutinho comigo e pensar só nisso. Você pode ficar com o olho aberto, fechar os olhos, mas pensar que você está vivendo uma vida que não vai terminar. Não vai terminar. Eu já fui a alguns sepultamentos. Muitos. E não tem como não sofrer, e não doer, e não chorar. Por isso que Jesus se junta com todos eles e chora junto. Mas não é curioso que, sabendo Jesus que ressurreição ia acontecer dali a alguns minutos, ainda assim chora junto. Eu queria que você lembrasse: Deus está com você antes de qualquer outra coisa. Ele quer que você saiba que Ele está contigo, e Ele entende você, e Ele cuida de você. Mas se Jesus quisesse pular essa parte de chorar com todo mundo, ainda assim, o final da história é que Ele resolveu a questão da morte.
E possivelmente eu não vou ser insensível de ir no próximo sepultamento que eu for, eu não vou ser insensível e dizer, gente, pode ficar feliz, fica tranquilo, já está resolvido. Não, a dor da saudade é real, mas que haja dentro de você uma esperança tão forte, tão grande. Quando eu lembro disso, eu tenho vontade de pular de alegria, porque eu vou rever aquelas pessoas. Um dia todos nós vamos passar daqui e a gente vai se rever. E a gente vai descobrir a grandiosa maravilha do que Jesus fez por nós, que não se resume a isso. A Josine falou aqui no início do louvor, né? Que Paulo escreve para a igreja e fala que se você acha que a vida é só isso aqui, não tem gente mais infeliz que você. Se você acha que a vida se resume a esse tempo aqui, e é o que você considera que a vida é, o que é? 80 anos de vida, troca de carro de vez em quando, tenta comprar uma casa própria, tenta educar meus filhos, trabalhar, botar comida na mesa, vamos para a igreja domingo, quem vai tomar vacina, não vai tomar vacina, seja o que for, quem vai ser o próximo presidente. Se você acha que a vida é isso aqui, meu Deus, Paulo fala, você é infeliz, porque isso é uma vida infeliz. Mas quando você traz a eternidade para cá e lembra, a vida não é só isso aqui, eu consigo viver tendo meus olhos focados no que vai acontecer lá na frente, a sua vida sobe lá para cima. É outra vida, é a vida que Deus te convidou a viver, é a vida que Ele se sacrificou para que você tivesse. Viva hoje nessa certeza. Há pessoas que estão aqui e estão abraçando essa verdade hoje. Eu oro para que você seja uma delas, que você aceite que o que Jesus fez por você foi te dar algo que não tem fim, uma vida que não tem fim. Se você recebe, diga amém. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua presença na nossa vida. É isso que nos dá vida de verdade. Obrigado pela tua graça que nos salvou. Talvez seja o maior empecilho para a gente acreditar que alguém como eu pudesse ser salvo. Alguém que faz o que eu fiz, que faz o que eu faço. Alguém que é quem eu sou, possa alcançar a misericórdia. Mas o Senhor é tão grande, tão maravilhoso, cheio de amor, e me amou de tal maneira que pagou um preço alto para que eu pudesse ser teu filho. Eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado pela vida eterna. Jesus é a minha ressurreição e a minha vida. Ainda que eu morra por causa dele, eu vou viver para sempre. Aleluia. Você pode fazer essa oração comigo? Diga: Jesus é a minha ressurreição e é a minha vida. Ainda que eu morra, por causa dele, eu vou viver para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode louvá-lo bem alto com a sua voz.